Olá, queridos, muito boa tarde. Eu estou aqui hoje, é um convite muito especial de uma amiga muito preciosa e claro que eu não poderia deixar de aceitar minha querida amiga pastora Célia. Muito obrigada por esse convite, por poder compartilhar nessa tarde. Claro, vai ficar gravado, então talvez você esteja assistindo em um outro horário e eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com todos vocês. É claro que o motivo que nos traz nessa semana tão especial, nós tivemos ontem o Dia Internacional das Mulheres e nós percebemos que ao longo dos anos, muitas questões envolvem, né, com relação a essa data, mas acima de tudo a busca por direitos, né, e uma busca por poder ter os seus próprios direitos. E é tão interessante porque quando esse dia surge, ele surge de uma necessidade, né, das mulheres buscarem os direitos delas, né, aquilo que elas queriam para elas mesmas. E a gente vê que com o passar do tempo, às vezes as pessoas foram perdendo um pouco disso e foram tentando igualar o direito da mulher como se fosse a igualar ao direito do homem. E nós vemos que é muito mais do que isso, né? Que os homens têm direitos, né, próprios à natureza, à espécie, e as mulheres também talvez devam ter até outros direitos e mais, vamos dizer assim, direitos por relação àquilo que ela nasce, aquilo que ela representa, a maternidade, enfim, tantas coisas. Mas hoje eu queria falar com você não sobre os direitos aqui da terra, sobre aquilo que as mulheres consideram que ainda está faltando, essa luta por, às vezes, essa questão de igualdade de salário, né? São coisas assim tão tristes que a gente ainda vê acontecendo, mas eu quero dizer que isso não é a realidade daquela que vive sobre um passaporte diferente, que é o passaporte celestial. Nós precisamos ter a convicção de que nós estamos nessa terra, mas nós não pertencemos a apenas as leis dessa terra. Nós estamos ligados quando nós temos Jesus, né? Quando a gente tem a nossa pátria celestial, a gente está ligado a uma lei superior a dessa terra. Então, os nossos direitos estão ligados àquilo que a gente acredita que vem do nosso Deus, do nosso Senhor mesmo. E por que eu estou falando tudo isso? Eu quero ler um texto com vocês hoje, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Olha, gente, que coisa maravilhosa, né? Quando a gente fala de Maria, a gente fala de uma mulher que disse um sim, que extrapolou os direitos humanos aqui dessa terra. Sim, dela foi algo tão forte, tão precioso, porque foi realmente contra aquilo que era o certo ou o correto naquele momento para as pessoas.
e como as pessoas até viam as mulheres naquela época. As mulheres sempre de lado, as mulheres sem voz, sem direito de se expressar. E aqui a gente tem uma mulher que realmente se conectou, que tinha um coração que era chegado a Deus, porque não podia ser qualquer pessoa que iria ouvir aquilo e queria encarar, não, beleza, cumpra-se em mim aquilo que o Senhor quer. Não seria de forma alguma uma pessoa que não tivesse intimidade com Deus, relacionamento com Deus, que tivesse essa ligação preciosa com Deus. Então eu vejo isso algo tão importante, porque as mulheres hoje, muitas vezes elas se preocupam com o que as outras mulheres estão pensando, com o que a sociedade está falando, ou com o que a sociedade está rotulando, mas não ouvem aquilo que Deus quer para a vida delas, aquilo que Deus está direcionando. E aqui a gente viu algo tão precioso, porque Maria, ela foi muito além de simplesmente algo que era normal, né? Deus não pediu para ela uma coisa normal, ele pediu para ela uma coisa que era realmente extraordinária. E foi uma coisa única, extraordinária e única. Nunca mais isso aconteceu, nunca mais isso vai acontecer. Só aconteceu com ela. Vejo que é acontecer algo único da parte de Deus, algo extraordinário da parte de Deus. E foi algo tão especial, porque nesse contexto, Maria já estava noiva de José. Tá? Quando fala que ela já estava comprometida para casar com José, no Oriente Médio, quando a gente estuda os costumes de tempos, né, do Oriente Médio, a gente vai ver não era apenas um costume do povo de Israel, mas de todos os povos daquela região. Quando as mulheres ficavam noivas, elas já muitas vezes até iam para a casa do noivo, mas não coabitavam com o noivo, não tinham relações com o noivo, ficavam separados. Mas ela ia fazer o quê? Ela ia aprender com a mãe do noivo como ela ia cozinhar para ele, como ela ia cuidar dele. Então ela ia fazer um estágio com a sogra. Sim, gente, isso acontecia. Ia lá aprender como cuidar direitinho, como lavar a roupa, né, do jeito que ele gostava, como cuidar das coisas de casa do jeito que ele gostava. Então fazia todo esse estágio. Se a gente fizer um estudo, talvez por isso que tinham menos divórcio. Não, né, gente? É brincadeira. Mas é interessante a gente observar a cultura daquele povo, né? Que ela realmente, a mulher, ela fazia aquilo com gosto, né? Eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que procurar o melhor, descobrir o melhor. E ela vivia, na verdade, para outra pessoa. E naquele momento, Maria estava daquela maneira, então noiva, já com um compromisso firmado, um compromisso selado. Dali não tinha volta. Não se rompia um noivado como hoje se rompe. Já é difícil romper um noivado hoje, mas naquela época era tipo um rompimento de noivado seria um escândalo. E não se podia também de jeito nenhum a mulher engravidar no tempo de noivado. Então, por mais que ela tivesse, que muitas vezes até na mesma casa, né, já sendo preparada, já entendendo como eram as coisas, não podia de jeito nenhum a mulher engravidar. Seria um escândalo para ela. Então, quando Maria, né, ela tem a visita do Espírito Santo e ela então estava grávida agora, e ela naquele momento poderia ser deixada por José. E o certo que dizia naquela sociedade, naquela época, é que José tinha que expor Maria em público. Pensem nisso. E José já no seu coração não queria envergonhar Maria. Ele pensou até em
o nome dele ser queimado, vamos dizer assim, dele ter saído e abandonado Maria, do que expor que ela estava grávida de um filho que não era dele, que ele sabia que ele não tinha feito nada. Então veja só, gente, José já tinha também um coração que era sensível, um coração diferente, que não queria, sabe, ir naquela lei, daquela moral daquela época que ia expor a mulher, que ia colocar a mulher para baixo, que ia destruir uma mulher, né? É que era assim, né? A mulher engravidou, então, imagine, de outra pessoa, ele ia expor, mas José não. José já naquele momento, de primeiro, pensou assim, eu vou fugir, vou embora, eu que fico como aquele que, né, deixou a mulher grávida sozinha, prefiro eu queimar o meu nome e ir embora, do que expor ela, né, a essa situação. Mas na verdade veio um anjo e explicou para José que ele não precisava ter medo, que Maria não tinha feito nada de errado. E esse anjo, ele explica que nela foi gerado a partir do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e ele, José, iria colocar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E quando o anjo vem, ele explica para José: olha, José, o que está acontecendo com Maria não é parte da lei dos homens. Isso é algo muito especial, porque isso faz parte de um reino celestial. É outra lei, é outro princípio, é algo que vem acima dos homens. Então, José ali quebra todos os paradigmas quando ele realmente compreende aquilo que era sobrenatural, que não era algo que era carnal. Mas eu quero pensar comigo, com você, quantas vezes nós estamos prontos a ouvir o que Deus quer de nós, o que Deus quer que a gente faça, a andar conforme Deus quer que a gente ande, a andar conforme Ele está soprando nos nossos ouvidos e está pedindo, faz isso. E sabe, queridos, não pense que para Maria foi um peso Jesus na vida dela. Não pense que isso foi um peso. Ela abriu mão, sim. Ela abriu mão daquilo que era o normal para as mulheres daquela época. Engravidou, sim, num tempo anterior do que ela planejava, talvez dos sonhos até ainda preparando o enxoval do casamento e de repente já tem um bebê vindo. Gente, nada disso era o mais importante, porque tinha um tesouro que era de outra terra, de outro reino dentro dela. Agora, quando a gente fala em tesouro de outro reino, o que nós temos carregado dentro da gente, quais são os sonhos que nós temos gerado dentro de nós, são o que nós temos gerado dentro de nós. Que sonhos, os sonhos de Deus, do reino de Deus, aquilo que Deus colocou dentro de nós. Qual o sonho que Deus tem colocado dentro de você para que você gere aquilo que vem dele? Não algo que é carnal, não algo que é natural, mas algo que é especial, que vem da parte do Pai, do Senhor. Sabe? Quantas vezes nós vamos ter que dizer não para situações aqui dessa terra, para poder realmente viver o especial de Deus? Quantas vezes nós vamos ter que enfrentar o moralismo dessa terra para viver o sobrenatural de Deus? Quantas vezes nós vamos ter que enfrentar olhos cruéis e gente fofoqueira, intrigueira, falando do que não sabe, mas você está debaixo da bênção e da proteção de Deus, fazendo aquilo que Ele disse que era para você fazer. Já pensou nisso? Quando nós estamos gerando sonhos de Deus, a gente vai em frente, a gente não desiste, a gente confia nele e sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Quando Jesus nasceu, Ele simplesmente não
não tinha ali o respaldo da lei nem para viver naquele momento. Herodes queria matar todos os meninos. Quando existe um propósito de Deus para a vida, queridos, saibam que Deus coloca a mão e a lei dessa terra não impede o direito divino de viver, o direito divino de nascer, o sonho de Deus aqui nessa terra. E não pense que Deus não está olhando para cada detalhe da minha vida e da sua vida. Ele tem todo o controle, todo o poder nos céus e na terra, aqui, onde nós estamos vivendo. Então não fique triste, desanimado com as injustiças dessa terra, porque nós somos filhos, herdeiros de um reino superior e somos embaixadores dessa terra celestial, vivendo aqui hoje, nesse país, Brasil, nessa cidade Curitiba, ou talvez você aí em qualquer lugar do mundo esteja me assistindo hoje. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar, só sei que aonde tiver um homem ou uma mulher, pode ter certeza que não importa o que for, importa que a gente vai olhar para Deus e vai gerar os sonhos dele dentro da gente. Aí sim a mulher anda segundo o coração de Deus, o homem anda segundo o coração de Deus. É isso aí, gente. Vamos caminhar na palavra de Deus e que a gente possa entender que esse nome Emanuel, que significa Deus conosco, significa que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Um grande beijo, espero que um dia nós possamos estar todas juntas presencialmente. Se não for aqui nessa terra, lá no céu a gente se encontra. Beijão, tchau!